Olá, eu estou fazendo um vídeo explicativo sobre números racionais para vocês resolverem as atividades da primeira semana de agosto. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo e vamos para as explicações. Essa primeira atividade é não presencial do mês de agosto, terceiro bimestre, sétimo ano, sobre números racionais. Eu vou dar uma explicação para que vocês possam resolver os exercícios propostos para essa semana, tá bom? Rapidinho. Então, números racionais. Números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1/8. Menos 1/8, eu também vou escrevê-lo na forma decimal. Então, quando eu divido 1 por 8, vai dar o quê? 0,125. Como era negativo aqui, aqui também era negativo. Então, esse menos 0,125 eu posso escrever em forma de fração, menos 1/8. Por isso que ele é um número racional. Aqui eu tenho 0,25, porque eu dividi 1 por 4. É um número positivo. E aqui também ele vai ser positivo porque representa o mesmo número, só que aqui está na parte fracionária e aqui está na parte decimal. Posso colocar o sinal de mais na frente dessa fração ou não. E a mesma coisa acontece para o número decimal. Então, esse número 0,25, escrito na forma de fração, prova que é um número racional, 0,25, porque todos os números fracionários são números racionais, ou seja, todos os números que podem ser escritos na forma de fração são números racionais. E vou representá-lo aqui na reta numérica. Aqui eu coloquei somente 3 valores, né, nessa reta numérica. É um segmento de reta orientado, onde eu tenho a origem aqui, que é o 0, eu tenho mais 1 e aqui eu tenho menos 1. Todos os números à direita do 0, eles vão aumentar. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, tendem ao infinito positivo. À esquerda do 0 vai o quê? Vai diminuir os números. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e tende ao infinito negativo. Então, olha aqui, eu vou representar esse número aqui, menos 1/8, e vou representar o valor de 1/4. Mas para eu colocar na reta numérica, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dividir 1 por 8. Quando eu dividi 1 por 8, deu 0,125. Então, ele é negativo. Se é negativo, está à esquerda do 0. Então, está entre 0 e menos 1, porque é menos 0,125. 1/4. Vou dividir entre 1 eu vou dividir 1 pelo 4, deu 0,25. Quer dizer que o meu número está entre 0 e 1, mas do lado positivo, porque ele é um número positivo, que eu marquei aqui 0,25. Então, nas atividades, quando pede para representar uma fração geometricamente, na reta também, geometricamente na reta numérica, primeiro eu tenho que fazer a divisão do número para saber entre que valores ele está. Se for negativo, é à esquerda do 0. Se for positivo, está à direita do 0, tá bom? Agora aqui, multiplicação. Multiplicação de números racionais em forma de fração. Eu tenho aqui, ó, 3/2 que multiplica menos 5/7. O que eu vou fazer numa multiplicação? O numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Lembrando a regrinha dos sinais dos números inteiros, né? Lembra que nós começamos com números inteiros. Então, aqui ele não aparece o sinal, mas é um número positivo. Positivo com negativo vai ficar negativo. E multiplico 3 vezes 5, 15. 2 vezes 7, 14. O número de cima vezes de cima, o de baixo vezes o de baixo. Aqui eu também tenho uma multiplicação, onde eu vou fazer o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. 6 vezes 1, 6. 5 vezes 3, 15. Lembrando que multiplicação de um número negativo por um número positivo vai dar um resultado, número negativo. Aqui também tem a mesma multiplicação de frações. Lembrando que eu faço o quê? A regra do sinal primeiro. A multiplicação de números com sinais iguais sempre vai ser o quê? Mais. Então, menos vezes menos deu o quê? Mais. Agora eu faço 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. Ok? A mesma coisa aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 7 vezes 2, 14. Então, na multiplicação de fração, eu sempre faço o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Lembrando que, se eu estou trabalhando com números racionais, tenho que lembrar dos sinais.
Quando eu multiplico dois números positivos, o resultado vai ser positivo. Quando eu multiplico dois números negativos, o resultado também é positivo. Quando eu multiplico um positivo por um negativo, o resultado é um número negativo. E um negativo por um positivo, o resultado também é negativo. Então, multiplicação de sinais iguais será sempre positivo. E multiplicação de sinais diferentes sempre será um número negativo. Aqui na divisão, o raciocínio também é o mesmo da multiplicação. Lembrando que aqui eu tenho 3 meios dividido por 5 sétimos. O resultado aqui, como nós vamos fazer? Sempre na divisão, eu tenho que transformar em uma multiplicação. E para eu transformar em uma multiplicação, o que eu faço? Eu conservo a primeira fração, 3 meios, e vou inverter a segunda fração. Então, no lugar de ficar 5 sétimos, ela vai ficar 7 quintos. Por que eu faço isso? Para eu poder resolver. Daí a multiplicação é a mesma coisa, ó. 3 vezes 7, 21. 2 vezes 5, 10. A diferença é que eu tenho que inverter o quê? O processo de divisão para multiplicação. E também eu vou trocar, fazer o inverso do número. O que é denominador vai virar numerador. E o que é numerador vai virar denominador. Lembrando também da regra do sinal, olha. Os dois positivos vai dar um resultado positivo. Aqui, ó, menos meio dividido por 3 quartos. Então, olha, conservei a primeira fração, menos meio, não alterei nada, passei multiplicando. Eu inverti. De 3 quartos virou 4 terços. E faço a multiplicação. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. Lembrando que multiplicação, olha, de um número negativo com um número positivo, a resposta é um número negativo. Deu 4 sextos. Mas 4 sextos eu vou simplificar, porque 4 e 6 são múltiplos de 2, então eu vou simplificar. Quer dizer, dividir o numerador e o denominador por 2. Então, 4 dividido por 2 deu 2, 6 dividido por 2 dá 3. Menos 4 sextos é equivalente a menos 2 terços. Aqui é a forma reduzida. O último exemplo aqui é menos 5 terços dividido por menos 2 quartos. A mesma coisa, conserva a primeira, menos 5 terços. Divisão passa para multiplicação e eu vou inverter. De menos 2 quartos vai ficar menos 4 meios. E resolvo a multiplicação. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2, 6. Lembrando que multiplicação de negativo com negativo vai dar um número positivo. Então, ficou 20 sextos. A mesma coisa, 26 são múltiplos de 2, então eu vou simplificar, dividir por 2 deu o resultado 10 terços. Eu espero que vocês tenham entendido e que eu tenha ajudado. Um grande abraço e até mais.